Fernando, sou médico geriatra e estamos aqui para abordar um assunto bastante interessante, que é o envelhecimento ocular, catarata, glaucoma e degeneração macular. E hoje eu trouxe um convidado bastante inusitado, o Dr. Fabrício Teno, oftalmologista, que vai aí nos ajudar a explanar alguns assuntos dentro dessa área, né, que é bastante comum dentro do público geriátrico. Então, eu queria... Por que desse assunto? Porque a visão, né, com o passar... Eu vou falar de forma bem superficial, o Dr. Fabrício depois vai dar um show aqui. Com o envelhecimento, assim como os rins vão envelhecendo, o coração vai envelhecendo, o olho não seria diferente. Então, mesmo a pessoa estando dirigindo bem à noite, já tem um certo... A questão da luminosidade já incomoda, enfim, uma série de coisas vai mudando com o passar da idade. E eu gostaria aí que o Dr. Fabrício aí nos explicasse um pouco sobre o tema, né? Sobre o envelhecimento ocular e depois a questão das 3 patologias. Qual o percentual que tem no público idoso aí, mais ou menos, de cada uma, o porquê é importante estar procurando aí oftalmologista, mesmo sem ter sintomas nenhum, de forma semestral ou anual, né? Sim. Pode... Fernando, primeiro, obrigado pelo convite, tá, de estar aqui, podendo levar informação, né, para os seus seguidores, para todo mundo que aí visita aí a sua plataforma, tá? O que é curioso para a gente levar para esse público, né, que é o público mais idoso, ou geriatra, né, me faz lembrar um professor que eu tinha na época da faculdade, que ele falava assim, ó, o olho não foi feito para durar mais do que 60 anos. Mas hoje está todo mundo durando mais do que 60 na sua maioria, a longevidade está aí, né? E na verdade, assim, quando ele brincava que não foi feito para durar mais do que 60, é porque normalmente a partir dos 60 é que aparecem algumas patologias mais comuns na senilidade. Enfim, a questão do grau, né? Miopia, hipermetropia, a presbiopia, presbiopia é a vista cansada, que aparece a partir dos 40 anos, né? É uma coisa muito comum, atinge todas as pessoas. Mas, dentro das patologias mais comuns, das doenças mais comuns que a gente pode falar que existe no pessoal aí depois dos 50 anos, eu gosto de sempre falar sobre 3 principais doenças. A catarata, a degeneração macular e o glaucoma. No caso da catarata, ela causa uma perda de visão relativamente perceptível, então o paciente procura o médico, o oftalmologista, por causa desses sintomas de redução de visão. No caso da degeneração macular e principalmente o glaucoma, não acontece tanto isso de uma maneira muito fácil da pessoa perceber. Porque quando o paciente percebe perda visual, no caso do glaucoma e da degeneração, o estágio já está um pouco mais avançado da doença e a gente perdeu a oportunidade de tratar esse paciente com uma certa precocidade, mais precocemente. Então, assim, são doenças silenciosas, né? A degeneração e o glaucoma. E acho que a gente pode falar um pouquinho de cada uma de uma maneira separada, tá? A catarata, estatisticamente, tá? Basicamente, a partir dos 60 anos de idade, 75% das pessoas vão ter catarata, tá? E hoje em dia, cada vez mais cedo, a catarata está aparecendo. Então, eu tenho operado pessoas cada vez mais precocemente e hoje, a partir dos 50 anos, é comum a gente pensar em fazer cirurgia de catarata. Por que a catarata ela acontece cada vez mais cedo e por que ela acontece na maioria das vezes? Bom, a catarata mais comum é a catarata senil, chamada senil, que é a catarata que vem depois dos 60, 65 anos de idade. Ela é uma doença degenerativa, ela é uma doença de oxidação de partes do olho e o olho, a oxidação acontece de algumas formas. O cristalino é uma lente transparente que nós temos no olho e formado por colágeno. Então, atrás da menina do olho, a pupila, né? A menina do olho é o pretinho do colorido. Atrás da menina do olho, a gente tem uma lente ali que é transparente. A luz passa por essa lente para formar a imagem lá na retina, que fica no fundo do olho. Essa lente que é transparente, com o passar do tempo, ela vai envelhecendo e ela vai
ficando opaca. Então ela vai deixando de ser transparente, é igual um vidro do box do banheiro, quando você está tomando um banho quente, ele vai ficando mais opaco e você vai vendo menos o que está do outro lado. É a mesma coisa, a catarata vai tendo essa perda de transparência. No final, durante a apresentação, a apresentação nossa, eu vou colocar as imagens. Então, uma visão normal, uma visão assim como está no tratado, degeneração macular, glaucoma, para as pessoas terem uma noção melhor. Entendi, perfeito, perfeito. Então, quando a pessoa tem essa opacificação do cristalino, que é o nome da lente, a gente chama isso de catarata. Certo. A cirurgia consiste no quê? Na remoção desse cristalino, que na verdade não é uma remoção, a gente esvazia o cristalino e a gente coloca uma lente artificial no lugar. Né? Então existem lentes hoje artificiais que entram no lugar do cristalino. É uma cirurgia hoje muito tranquila, e eu não gosto de falar que é simples, porque não é simples, é dentro do olho, mas é uma cirurgia muito tranquila, com uma recuperação muito rápida e que normalmente a gente faz um olho de cada vez. Certo. Por que um olho de cada vez? Porque ela tem seus riscos de infecção, de algum problema intraoperatório, e aí a gente faz um por vez, mas com intervalo de 1 ou 2 semanas. Tá? O que é legal hoje na cirurgia de catarata? Essa lente que a gente coloca dentro do olho, no lugar do cristalino, a gente pode calcular o grau dessa lente que a gente vai colocar e o tipo de lente que a gente vai colocar. Então, uma pessoa que tem uma miopia alta, uma hipermetropia alta, quando eu calculo o grau dessa lente, eu estou zerando esse grau que a pessoa tinha, e aí eu consigo fazer com que a pessoa fique sem óculos, por exemplo, para longe, quando faz a cirurgia. E aí ela coloca um óculos para perto depois da cirurgia. Poxa, mas eu não quero usar o óculos de perto. Ok, existem lentes intraoculares, multifocais também, que são lentes que têm visão para longe, para perto, para meia distância. Então hoje nós temos uma gama de lentes muito grande e a gente aproveita a cirurgia de catarata para também ter o benefício de diminuir ou ficar sem a utilização do óculos. Muito bem. Essa é a questão relacionada à catarata que eu acho que é interessante o pessoal estar sabendo. Sim. Tá? Podemos partir para uma outra doença. Podemos. Ok. Então, no caso da degeneração macular, o que é a mácula? A mácula é um pedacinho da retina. A retina fica no fundo do olho e é a mácula que recebe a luz que entra nos olhos nos detalhes. Então, quando eu estou olhando aqui para você, Luiz Fernando, eu estou enxergando o seu rosto com a minha mácula, as duas máculas, tá? Mas eu tô vendo que aqui tem uma caneca, eu tô vendo que aqui tem um painel, tô vendo a mesa, não é minha mácula que tá vendo isso, é a outra, é o restante da retina. Então a mácula enxerga para o lugar que a gente está olhando. Se eu olho para onde eu estiver olhando, é a mácula que enxerga e a periferia é o restante da retina. Infelizmente existe uma doença chamada degeneração macular que tem aspectos genéticos, mas que piora também no decorrer, dependendo no decorrer da vida, quanto a pessoa esteve exposta a algumas coisas. Por exemplo, raios solares, que são os raios ultravioleta, tabagismo, etilismo, comidas muito industrializadas, tudo isso ajuda no contexto todo de fazer o quê? De pegar uma pessoa que já tem uma predisposição genética, ou seja, a família já tem a genética para ter a doença, e aí todos esses fatores somados fazem com que a mácula vá perdendo a sua vitalidade. As células vão morrendo, certo? E aí é o seguinte... Como as células que vão morrendo são as células da mácula, que está lá no fundo do olho, eu deixo de enxergar o quê? Eu deixo de enxergar para onde eu estou olhando.
Então, se eu tiver degeneração macular e estou olhando para você, eu não vou olhar, eu não vou enxergar o seu rosto, eu vou enxergar a sua mão, seu corpo, o que está ao redor de você, mas o rosto não. O rosto não. E isso é muito ruim, porque isso, dependendo do nível que está a degeneração macular, leva ao que a gente chama de cegueira legal. Não é uma cegueira, mas legalmente se chama cegueira porque a pessoa perde a habilidade de ver detalhes. Isso impede a pessoa de dirigir, isso impede a pessoa de fazer várias atividades, porque até laborais, né, no trabalho, porque ela não consegue mais ver detalhes. Ela não perde a visão periférica, mas perde a visão central. Tem 2 tipos de degeneração macular. Tem a degeneração macular seca e tem a úmida. A seca é quando as células vão morrendo e simplesmente o local fica sem células. A mácula fica sem células. E a úmida, na verdade, é quando há rompimento de algumas camadas das células ali da mácula e aí formam membranas. E essas membranas soltam um líquido que fazem um edema, um inchaço na mácula e acaba destruindo as células também. E essa forma, onde tem membrana, ela é muito mais devastadora, ela acaba com tudo. Entendi. A forma seca, a gente tem hoje alguns suplementos alimentares, alguns agentes oxidantes, alguns oligoelementos, é assim que a gente chama, concentrados em polivitamínicos, em comprimidos que são dados para os pacientes que têm história familiar e que já estão com a doença. Para quê? Para a gente diminuir a velocidade com que essa degeneração vai acontecer. Isso para seca. Sim. A úmida, a gente também dá esses oligoelementos, todos esses medicamentos. Mas na úmida existe também tratamentos cirúrgicos, onde a gente injeta medicamentos no centro cirúrgico, injeta medicamentos dentro do olho e esses medicamentos vão secar essas membranas. Então os medicamentos que a gente injeta dentro do olho, eles vão transformar a úmida em seca. Vai ter a degeneração, vai ter a perda visual, mas quanto mais cedo inicia-se o tratamento, menor é a cicatriz que fica dessa membrana ou da área onde tem a perda celular. E quanto menor a cicatriz, menor é o ponto cego, é o ponto escuro que eu vou ter na frente da minha visão. Muito bem. E é interessante a visita ao médico justamente para entender que quanto mais cedo você trata, menor é a chance de você desenvolver isso e ter uma perda visual lá quando tiver mais velho. Exatamente isso que eu vejo em consultório, essa luta. Não, mas doutor, eu estou enxergando bem, para que eu vou no oftalmologista? Não, tem que ir no oftalmologista, no dentista, anualmente. Mesmo aquela pessoa que é banguelinha, mas isso já é um outro assunto. A questão da oftalmologia é uma briga ali, porque, olha, você tem que ir mesmo para a parte preventiva, né, e tudo mais. Às vezes a pessoa troca o óculos só. Ela vai lá, ela vai em algum lugar que vende óculos pronto. Sim. Ela troca, não, com esse óculos eu estou enxergando bem. Exato. E aí, como ela vai trocando um óculos atrás do outro, às vezes eu pego pacientes com 10 anos sem avaliação oftalmológica. Consequência disso, uma queda e fratura de fêmur, de quadril. Aí entra toda aquela questão. Mas assim, quando não se faz o tratamento preventivo, que é a sua área, né, o que você faz com a sua população, com seus pacientes, quando não se faz o tratamento preventivo, você perde a chance de cuidar de uma doença quando ela está no comecinho. Exato. E principalmente as doenças silenciosas. Exato. Né? A catarata ela não é tão silenciosa, a degeneração macular é silenciosa também e a gente consegue tratar antes. Se a gente tiver um tempinho, a gente fala sobre glaucoma. E agora uma dúvida bastante frequente do pessoal é a questão do glaucoma. Justo. Por favor. É a terceira doença que eu falei, né? Que afeta o pessoal acima dos 50, 60 anos de idade. Ok. O glaucoma, tá? Também é silencioso, porque normalmente a gente não sabe que a gente está com glaucoma. O paciente não sabe que está com glaucoma. Estima-se hoje que no Brasil exista de 900 mil a 1 milhão de pessoas portadoras de glaucoma. Certo? Esse é o número, a estatística no Brasil. O problema do glaucoma é que ele não é como a catarata, que é o que a gente chama de cegueira reversível. O glaucoma é uma cegueira irreversível. Tudo que se perdeu de visão no glaucoma não volta mais, mesmo fazendo cirurgia, mesmo fazendo o tratamento. Mas o que é o glaucoma?
O glaucoma é uma doença do nervo óptico, né? Então a gente está falando do olho. O cristalino fica na frente, a retina fica lá atrás e o nervo fica lá atrás, também junto com a retina. E o nervo é onde tem a captação de todas as imagens que a retina pegou, inclusive a mácula. E o nervo pega todas essas imagens, concentra como se fosse um cabo, e esse cabo, tá? Igual um cabo de energia mesmo. Esse cabo leva toda essa informação para o cérebro. Aqui para a parte de trás do cérebro, que é a parte occipital, que é onde a gente enxerga. A gente enxerga com essa parte aqui do cérebro. Muito bem. O glaucoma é uma doença do nervo óptico. Ou seja, o nervo óptico vai perdendo as suas fibras nervosas. Então, se a gente pega um cabo elétrico que tem um monte de fiozinho elétrico ali dentro, imagina que cada um daquele fiozinho vai aos poucos morrendo, tá? E ele morre por alguns motivos. Morre por uma degeneração genética, natural, mas principalmente por uma situação delicada, que é a pressão do olho descontrolada. Então, quando a pressão, que a gente chama de pressão intraocular, está elevada, existe uma pressão sobre a cabeça do nervo óptico e uma diminuição do oxigênio que vai nessas fibras, fazendo com que exista uma morte celular. Então, o nervo óptico, que tem várias fibras, ele vai perdendo uma a uma devagarzinho. E isso é o glaucoma, é a perda progressiva dessas fibras nervosas. Uma vez que perdeu a fibra nervosa, não volta mais, porque o nervo, por enquanto, a gente não consegue regenerar ele, tá? Então, por isso que a gente chama de cegueira irreversível. O cruel disso, o chato disso, é que as fibras nervosas que são perdidas inicialmente são as fibras da visão periférica. Então, na degeneração macular, eu falei que a gente perde a visão central. No glaucoma, a gente vai perdendo a visão periférica. Certo. Então, a gente perde campo visual. Então, o paciente vai perdendo a visão de fora para dentro. Certo, eu vou deixar no ilustrado lá. E ele não percebe. Ele vai perdendo de fora para dentro e ele não percebe. Ele está enxergando tudo que está na frente dele, mas ele não percebe que está perdendo o campo. É por isso, mais uma vez, a importância de pelo menos uma vez por ano ir no oftalmologista, mesmo estar sem sentir nada, sem estar sentindo nada, para ir peguei essa questão, olha, do nada, eu estava sentindo bem, enxergando bem, doutor, olha, era um sábado à tarde, do nada, eu dormi e acordei no outro dia seguinte, no domingo, não enxergando do olho direito. Pode acontecer? Pode acontecer em algumas situações. Em algumas situações. Um glaucoma agudo, é um outro tipo de glaucoma, diferente de tudo isso que eu falei. Ah, sim. O glaucoma agudo é quando a pressão do olho sobe de uma hora para outra. Sim. E ela sobe de uma hora para outra por conta de algumas características anatômicas do olho. Mas é algo difícil de... Não é tão comum, mas também não é tão raro. Dá para ser perceptível numa consulta oftalmológica, tipo 6 meses antes de ter acontecido? Numa consulta oftalmológica, o médico vai ver que a anatomia, o desenho do olho daquela pessoa é um desenho que faz com que a pessoa seja propensa a ter glaucoma agudo. Sim. E aí o médico sugere, por exemplo, um tratamento preventivo, que é fazer um laser. Ou seja, mais uma vez aí a importância da prevenção. É ir no médico. Sim. Prevenção. Sim, sim. Numa consulta de rotina, quando a pessoa vai para fazer doutor, eu vim renovar meu óculos. Nós vamos olhar tudo. A gente vai medir a pressão do olho, vai ver como que está o nervo óptico, vai ver como que está a mácula, sim, vai ver se a pessoa está começando a ter catarata ou não. Vai ver tudo. Vai ver tudo. Então, ou seja, né, mais uma vez a importância de uma vez ao ano, pelo menos, tá indo no oftalmologista. Justamente. Não é porque estou enxergando bem, não estou sentindo nada, que vai aí, né? Não vou procurar ninguém, né? Justamente. Então, exatamente. Então, essas 3 doenças ilustram bem a importância de quem está acima dos 50, 60 anos aí visitar seu oftalmologista. Muito obrigado pela visita, né? Dr. Fabrício Teno, um grande oftalmologista aí de Araçatuba, né? Nos presenteando aí no 60 Mais Araçatuba e região. Né? Meu nome é Luiz Fernando, sou médico geriatra. Fundei o 60 Mais Araçatuba, deve ter 3, 4 meses.
né? Devido ao próprio público. Você sabia Sim. que eu criei o canal focando numa coisa, mas o próprio público nos fez voltar para as dúvidas do dia a dia mesmo. Que bom. Né? Então você ajudou bastante. Né? Se você gostou do canal, siga-nos aí para os próximos conteúdos, que tá ficando cada vez mais interessante. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Parabéns pelo canal, parabéns por levar informação aí para toda essa população. Um abraço. Muito obrigado, viu?